Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Antônio Alves, esse é o canal Descomplica. Canal que tenta abordar temas polêmicos, mas de uma forma clara e racional. Eu queria falar hoje sobre o tema São João e comidas típicas. Antes de falar sobre o tema, eu queria ler um texto que fica em 1 Coríntios capítulo 8, o verso 5 em diante, que diz assim: Porque, ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e é para Ele quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade, até agora com ídolos, ainda comem dessas coisas como a eles são sacrificados. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Preste atenção bem nesse verso, o 8. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se comermos e nada ganharemos se comermos. Verso 9. Vede, porém, que esta vossa liberdade não vos venha de modo algum a ser um tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir que está que porque se alguém te vir a ti que está dotado de saber à mesa de um templo ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar das comidas sacrificadas aos ídolos? E assim, por causa do teu saber, pecará o teu irmão, pelo qual Cristo morreu. Deste modo, pecando contra os irmãos, estamos golpeando uma consciência fraca contra e é contra Cristo que pecamos. O verso 13. É por isso que, se a comida serve para o escândalo, a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que ele não venha a se escandalizar. Lendo esse texto aqui, Paulo deixou bem claro que, por mais que as pessoas sacrifiquem comidas aos ídolos, nós sabemos que a ídolos e a deuses, nós sabemos que há só um Deus, Criador dos céus e de todas as coisas. Como foi Deus que criou todos os alimentos, não tem como uma pessoa dizer que um alimento é do diabo se foi Deus quem criou. Não concorda comigo? Tanto o milho e outros tipos de comidas típicas que são comidas no São João, elas podem ser até consagradas por alguns, mas nós sabemos que quem criou foi Deus. Então nós não podemos tirar o poder de Deus e dar a um demônio ou outro Deus. E o problema principal de Paulo aqui no texto é que ele diz, olha, se alguém te ver comer, e se teu irmão que te ver fazendo isso tiver a consciência fraca, nós só devemos ter cuidado em quê? Quando formos comer alguma comida típica ou fazer qualquer coisa do tipo que seja do São João, devemos escolher os irmãos que vão estar no nosso meio. Porque se ele for um irmão fraco, em vez dele pensar que nós devemos comer das comidas típicas e dar graças a Deus, porque todos os alimentos são de Deus, ele vai pensar que nós devemos cultuar a festa do São João. E não é esse o propósito. Nós devemos ser cuidadosos nisso. Aí, por que não é errado você comer o milho? Ou, se possível, fazer uma fogueira? Por esse simples propósito. A fogueira, ela é usada madeira, como de costume, cortada de uma árvore e feito fogo. Mas se eu sou cristão e quero dizer assim, não, mas eu não vou fazer uma fogueira, mas eu vou assar o milho na churrasqueira. É a mesma coisa, porque a churrasqueira ela tem metal, carvão industrializado, mas não deixa de ser madeira queimada. Continua-se sendo uma fogueira, só que moderna. E se eu quiser fazer canjica? Não vou fazer nem fogueira nem no carvão. Mas de qualquer jeito você não vai estar comendo uma comida típica? Entende? Deixe bem claro isso na sua mente.
O problema não é com a comida e com a fogueira, mas sim com o desejo do seu coração e com o irmão mais fraco que pode se desviar da fé por ver a sua atitude. Um ponto bem interessante. E os cristãos que moram no interior? Como eu já morei anos no interior, em pleno 2019, era normal de se ver pessoas comendo em fogueiras, fazendo fogão a lenha. Então quer dizer que mesmo eles não comendo nem milho, nenhuma comida típica, eles estariam pecando e idolatrando a festa de São João por comer na fogueirinha a lenha? Não, de forma alguma. O que importa é o desejo no nosso coração e o irmão mais fraco. Porque o irmão mais fraco pode me ver comendo uma comida de São João e dizer não tem problema algum. Aí acaba que ele se desvia para outros tipos de costumes. Chegar até o ponto de comer comidas sacrificadas a ídolos e achar que ir um exemplo, num templo espírita seria a mesma coisa. Então a mensagem para você nesse São João é: se for comer, coma com sabedoria e com a sua consciência limpa, porque o milho quem criou foi Deus. Não há como o diabo dizer que é dele e foi consagrado a dele. Como o texto de Coríntios 8 disse: por mais que as pessoas chamem deuses e senhores, nós sabemos que só há um Deus e criador de todas as coisas. Então o diabo não pode tomar posse daquilo que foi Deus quem criou. Então coma dando graças a Deus e com cuidado nos irmãos mais fracos. Sempre atento, porque o que nos nivela é o amor ao próximo. Tanto é que Paulo disse: se for preciso, por amor a Cristo, eu jamais comeria carne. Porque muitos cristãos do primeiro século não comiam carne porque achavam que era errado. Porque exatamente naquela época não sabia onde havia carne boa para se comer, porque as cidades eram idólatras e tudo que se era vendido no açougue era entregue ao templo. Isso já serve para nossa reflexão hoje. Deixar de comer o milho ou comidas típicas não nos livra de comer algo consagrado, porque a gente não sabe se aquela carne que a gente comprou no supermercado, aquela canjica, mesmo sendo fora da época do São João, também foi consagrada a um ídolo. Mas a mensagem de Paulo e do Novo Testamento é essa: coma dando graças a Deus, porque Deus criou todos os alimentos e o problema é só a nossa consciência. Que ele diz que temos que fazer tudo por fé. Seja comer milho, pamonha, carne, verduras e legumes, tudo tem que ser feito com fé e para a glória de Deus. Então, reflita um pouco nisso. Você pode não ter feito fogueira, mas assou no carvão, na churrasqueira. Dá no mesmo. A churrasqueira é uma fogueira moderna. Não assou milho na fogueira nem na churrasqueira, mas cozinhou. O fogão ele é feito de gás que vem do petróleo. É uma fogueira mais moderna ainda, em termos de comparação. Reflita bem nisso e que você tenha boas festas e que nunca e nem jamais no seu coração tenha o desejo de idolatrar essa festa. E sim comer do bom de suas comidas, como um bom nordestino que se você for, eu sou, provei e comi e dei graças a Deus. Porque há muitas pessoas que nesse São João, passando fome, cozinharam em fogo a lenha porque moram na rua e tiveram que comer desses tipos de comidas. E Deus não botou sobre eles nenhum tipo de pecado nem culpa. Amém? Que esse vídeo seja para sua reflexão. Curta e compartilhe se gostar. Se não gostar, deixa um comentário aqui embaixo.